Então hoje vamos ver a 7ª parte da série que estuda as Bíblias do texto crítico e como elas enfraquecem doutrinas cardeais, doutrinas essenciais da Bíblia. Então vamos ver hoje que elas enfraquecem a doutrina da propiciação pelo sangue de Jesus Cristo. Nós somos propiciados, o nosso pecado é expiado quando, crendo, o sangue de Cristo é aplicado. O sangue de Cristo foi derramado para propiciar nossos pecados. E isso é omitido no texto crítico e se reflete na maioria das Bíblias do texto crítico, né? Então vou citar a partir da ACF, ou da LTT, ou da Revista Corrigida, outra Bíblia baseada no texto tradicional, e vou comparar com o texto crítico e mostrar o que eles omitem ou enfraquecem. E não precisa muita tecnicalidade, muito apelar para o grego, para manuscrito número tal, pai da igreja fulano, e esqueci de uma coisa interminável. Por que não precisa? Porque eu tenho visto e sabido, que me relatam, de jovenzinho de 13 anos, 14 anos, até de 12, onde sem nenhuma coação, sem nenhuma influência, o pai, um visitante, um missionário que está visitando a família, para você é inteligente, toma essas duas Bíblias, poder comparar, né? E leva um tempo e ele diz, há uma grande diferença, viu? Essa Bíblia é a melhor, a Bíblia verdadeira é essa daqui não é a verdadeira. Então é o Espírito Santo que fala, e lembro muito de um versículo, Mateus 11, 25, diz, começando do início, naquele tempo, havendo respondido, Jesus disse, expresso eu toda a gratidão a ti, ó Pai, ó Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas, escondeste estas coisas para longe dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, né? Então, o Espírito Santo, se você é um crente, você tem o Espírito Santo residindo dentro de você. Você foi salvo, foi batizado, foi revestido do Espírito Santo na sua salvação. O Espírito Santo testemunha. E você comparando, pega as duas Bíblias e compara. O Espírito Santo meu lhe instrui. Então, vamos para o primeiro versículo. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, seria bom você ter duas Bíblias para comparar. Uma do texto tradicional, que pode ser a ARC, a Revista Corrigida, ou pode ser a CF, ou pode ser a LTT, ou pode ser a Bíblia King James Version. Aliás, em português é Bíblia King James 1611 da BV Books. Toma essas quatro numa mão. E toma as outras Bíblias, né? Atualizada, NVI, Transformadora, Viva, Linguagem de Hoje, Melhores Textos. Tome e compare. Testemunho de Jeová e compare. Viu? Basta isso. Né? Basta isso. E siga o que o Espírito Santo vai dizer ao seu coração. Então, chegando aqui a Colossenses 1,14 diz, em quem temos a redenção pelo seu sangue, ou através do seu sangue, ou por operação do seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. O texto crítico omite que a redenção é pelo seu sangue. Omite. E a Bíblia do texto crítico ou omite diretamente, ou coloca dentro de uns colchetes, que são uns parênteses quadradinhos, que significa isso aqui não é inspirado, não consideramos inspirado, porque não é do texto que tomamos como base. Estamos colocando aqui porque você já está acostumado nessa Bíblia bem antiga, bem velha, e para você não se chocar, nós colocamos, mas nós não queremos que seja inspirado, porque não é do texto que nós adotamos. Isso é o significado daqueles colchetes. Viu?
Ou então coloca lá embaixo uma nota falsa, dizendo, essa aí lá em cima não é inspirado. Então a Bíblia do texto crítico basicamente diz, no qual temos a redenção, a remoção dos pecados. O que Deus fez escrever, que a remissão é através da aplicação do sangue. Viu? É o dia que você diz, meu Deus, eu sou um pecador, merecedor do inferno, não mereço nada, me perdoa, me cobre com o sangue do teu filho, eu te recebo como meu salvador pessoal. Então ali o sangue de Cristo paga todos os seus pecados, expia, propicia, passados, presentes e até futuros. E quando Deus escreve o seu nome no livro da vida, ele depois não fica olhando para você e torcendo para dar certo e você, eita, errei, vou apagar aqui. Depois você se arrepende, vou escrever de novo. Não, Deus já viu meus pecados que eu fiz, desde que eu estava no útero de minha mãe, que somos pecadores desde o útero da mãe, porque temos a natureza adâmica, não é o pecado original, nós temos a natureza pecadora. E Deus viu até o último pecado que eu faço no último dia da minha vida. Pode eu estar no hospital, no leito de enfermidade, no leito de morrer, e um enfermeiro, uma enfermeira fazer uma coisa que machuca e ali eu tenho vontade de matar, ter raiva, ter ódio. Mas aqui está coberto pelo sangue de Cristo. Viu? Porque Deus salva dos pecados que eu fiz, que estou fazendo e que farei até o fim da vida. Então confira, viu? O outro versículo, viu? Estou lendo aqui, não sei memorizar esses versículos todos, e estou lendo Mateus 27, de 24 a 25, havendo Pilatos, então, visto que em nada prevalece, mas que muito mais um tumulto cresce, então, havendo tomado água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo, inocente estou para longe do sangue. A palavra que Deus usou foi sangue. Inocente estou para longe do sangue desse justo varão. Vós olhareis para isso. A tua culpa é nos judeus que te entregue. Pilatos diz, eu não tenho culpa. Eu vou autorizar, vocês matam com as mãos de vocês e a culpa fica para vocês. Só vou fazer o decreto, só vou autorizar, mas não vou matar, então a culpa é de vocês. Covarde, né? Lava as mãos, tem a culpa. É o mandante do assassinato. Não tem a coragem de matar e arriscar ser morto, paga uma pessoa para fazer aquilo. Continuando. E havendo respondido, todo o povo disse, o sangue dele, isso é o sangue de Jesus, seja sobre nós e sobre nossos filhos. Se você for olhar, vou usar uma Bíblia em inglês, onde tem a palavra sangue, 2 vezes aqui, mudou para morte. Mas morte é diferente. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. E diz claramente em Hebreus. Viu? Mas alguém aí achou que na tradução, isso não é nem que está no texto, nem o texto crítico é tão ruim assim. Mas os tradutores foram infiéis. E disse, esse negócio de sangue é negócio para filme de vampiro. Vamos tirar sangue, que é ofensivo. E toda essa Bíblia essa Boas Novas, ou Today's English Version, todas as vezes que tem a palavra sangue referindo-se a Cristo, toda vez mudou para morte. Isso é uma coisa terrível. Todas as vezes mudou para morte. Mas se Jesus Cristo tivesse sido morto, estrangulado, asfixiado, trucidado, assim, com bancada, ficava todo o rosto, tinha uma ordem interna, mas não derramava sangue, nós hoje não podíamos ser salvos. Não há salvação sem um derramamento do sangue. Viu? E só o sangue de Cristo é que tem esse valor, porque ele era ao mesmo tempo homem e Deus, e sem pecado. Viu? O responsável por essa mudança foi um missionário que morou no Brasil, foi missionário da Convenção Batista, depois foi para os Estados Unidos, Bratcher, e fez essa tradução primeiro em inglês, depois foi traduzida para português. Né?
Compara, Hebreus 9, 22 diz: quase todas as coisas com sangue são purificadas, no Velho Testamento, né? Segundo a lei. E sem derramamento de sangue não há remissão. Comparar outro versículo, Efésios 1, 7. Na Bíblia, nas Bíblias boas, a Bíblia de Lutero, a Bíblia de Calvino, a Bíblia dos Reformadores, a Bíblia de Tyndale, a Bíblia de Coverdale, a Bíblia dos Bispos, a Grande Bíblia, Genebra, King James, Almeida, Reina Valera, todas as Bíblias que eram usadas até recentemente, todas, sem exceção, dizem assim, Efésios 1,7, em quem temos a redenção por intermédio do sangue dele, a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça dele. Mas essa Tevel, Today's English Version, ou também antes chamava Good News Translation, muda novamente para usar a palavra morte, onde tem sangue, e a palavra remissão é deixar sair livre. E a palavra riqueza bota grande. Então a tradução fica toda adulterada. Não tenho ela em inglês aqui, mas pelo que eu anotei aqui, é o resumo. Então tem mais ou menos assim: em quem temos a redenção por intermédio da morte dele. A soltura dos pecados. Ele nos soltou, desamarrou dos pecados. Segundo a grandeza da graça dele. Mudou tudo. Não é o tradutor não tem direito de alterar. Eu posso estar traduzindo para a pessoa estar falando inglês, eu estou traduzindo para português. Ele diz uma palavra que é bonita, eu posso, na hora, escolher o sinônimo lindo, formoso, extremamente agradável. Mas eu não posso mudar para uma coisa diferente. Né? E mudar riqueza para grande é muito diferente. Tem riqueza que um diamante não é grande, mas é de grande valor. Um diamante que a gente compra para o anel da nossa esposa é pequeno e é caro porque a gente não pode comprar um diamante grande. Mas digamos, um diamante de tamanho de um grão de milho, ou de um feijão grande, esses feijões grandes. É muito dinheiro. Aí mudar de riqueza da graça de Deus, mudar para grande a graça de Deus. Mudou. Você, como tradutor, não tem liberdade para isso. Romanos 3, 25. Ao qual de antemão dispôs Deus abertamente para ser o sacrifício propiciatório e a tampa de propiciação, através da fé no sangue dele, para a declaração, demonstração da justiça dele em prol da remissão dos pecados, tendo sido dantes cometidos, dentro da contenção do castigar por Deus. Essa Good News Translation, o Today's English Version, modifica, viu? Então, diz assim: Deus efetuou nele de modo que, pelo seu sangue, aqui botou a palavra sangue, assim nós pudéssemos nos tornar os meios, aliás, ele, Jesus Cristo, pudesse se tornar os meios pelo qual as pessoas, os pecados delas, são perdoados através da fé nele. Deus fez isso para demonstrar a sua justiça. Ora, retirar o sangue das Escrituras é arrancar fora o coração do Evangelho, o cerne, a parte central do Evangelho. Nós somos salvos pelo derramamento do sangue dele. Tirar o sangue da Bíblia é uma derrocada crucial, revoltante mesmo, inaceitável, que destrói o fundamento da expiação. Se tomasse uma ovelha e asfixiasse, matasse com um tiro no cérebro, tinha morte cerebral, morria instantaneamente, ou qualquer modo, e o sangue não fosse derramado, aquele sacrifício não tinha valor para Deus.
porque era um símbolo da morte de Cristo. O sangue de Cristo tinha que ser derramado. E Deus fez tudo que ele profetizou, cumpriu literalmente. Por isso que tudo que a profecia que ainda não se cumpriu, eu creio, se ele cumpriu 10 mil literalmente, e faltam 100, eu creio que essas se cumprirem, eu creio que essas 100 vão ser também literalmente. Viu? Então, se você aceita isso, eu tenho medo que você tenha sangue de barata. Porque você aceita que retire a essencialidade, o poder do sangue de Cristo e diminua somente para a morte de Cristo. Se você aceita isso, eu acho que você aceita tudo. Tem sangue de barata para mim. Então, esse é o que eu queria falar hoje. E eu oro que nós tenhamos firmeza, sejamos pessoas de coragem, de fidelidade a Deus, fidelidade à palavra de Deus, e escolhamos Bíblias que enalteçam o sangue de Cristo. Enalteçam. Logo com 2 anos que eu notei isso, 2 anos de crente, eu fui salvo em 74, mas que por 76 alguém me mostrava uma Bíblia. Eu ia nesse versículo-chave para eu examinar a Bíblia, eu ia em Colossenses 1,14. Se não tivesse sangue, eu dizia, essa Bíblia não me satisfaz. Não considero que ela seja perfeita. Esse versículo está imperfeito. É um versículo criminoso, que tira o sangue de Cristo. Obrigado, mas eu não recebo como presente. Né? Muito obrigado, sei da sua boa intenção. E aconselho se comprar uma Bíblia que honre o sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe.